dia. Opa. Antes de mais nada, bom dia a Bom todos. dia. Então, hoje nós vamos falar sobre impermeabilizantes. Quando eu falo impermeabilizantes, a palavra que vem o que vem à cabeça é logo impermeável, né? Coisa que não deixa penetrar água. Né? Então, a gente tem aqui, hoje vamos usar aqui a linha da Vedacity aqui de exemplo, mas nós temos os paralelos, né? Nós vendemos aqui os paralelos a essa linha, que seria o Drycofix, né? Diapol, alguns itens da Diapol. Mas então vamos começar aqui pelo Vedacity. Então hoje eu acho que é um dos produtos mais utilizados na impermeabilização, que todo mundo chama, até pelo nome. A primeira coisa que o cliente chega aqui falando, eu quero um Vedacity. E às vezes nem é isso que ele precisa, né? Então hoje a gente vai falar já para resolver, desvendar todos esses assuntos assim sobre o efeito de cada produto desse daqui na obra, né? Então vamos começar aqui pelo Vedacity. O Vedacity ele é nada mais nada menos que um aditivo, ou seja, quando fala assim aditivo, logo ele tem que trabalhar em conjunto com outra coisa. O Vedacity sozinho ele não vai ter eficácia nenhuma. O Vedacity precisa ser misturado à massa, né? No caso aí, vamos usar como exemplo aí um reboco de uma parede, para que ele tenha funcionalidade, ou seja, para que ele torne o reboco impermeável. Então o Vedacity ele é diluído na água, tá? Então, primeiramente, sempre tem que ser diluído na água. Não adianta o cara pegar ele e jogar direto na massa e misturar. Não funciona assim, porque não vai dar uma textura homogênea, né? Então, para isso, então, é necessário diluir ele primeiramente na água. Após diluído na água, mistura-se na massa. E um detalhe importante, para que ele tenha eficácia, ele tem que ter uma mistura bem homogênea. Ou seja, ele tem que estar bem misturado a massa, porque se ele não ficar totalmente misturado, na hora que o cara aplicar na parede, é onde às vezes o cara fala, pô, mas eu coloquei Vedacity na massa e mesmo assim está infiltrando água na parede. Quando chove, infiltra água, né? Porque talvez o cara não fez uma mistura muito boa, não deixou muito homogêneo, né, nessas maceiras que ele utilizou para rebocar a parede, né? Bom dia. Então, o Vedacity, quando misturado no reboco, por exemplo, que faz uma forma do reboco, né? Misturou ele no reboco, na água, e misturou na massa e fez o reboco lá. Aí ele vai deixar esse reboco impermeável, de uma forma que vai emplastificar, ele vai fechar os poros do reboco, né? Então a chuva... O que é um reboco? O reboco, a massa que é rebocada na parede. Vocês sabem que aqui está bem claro para vocês que é o reboco? Tá? Tá? Então, a pessoa, o pedreiro vai lá e reboca a parede. E se, vamos supor, num exemplo sem Vedacity, a parede está bem porosa. Então, quando bate chuva, absorve a água e aí começa a dar infiltração pelo lado de dentro. Então, quando misturado Vedacity nesse reboco, praticamente ele plastifica o reboco, tampa esses poros, a água bate e não consegue penetrar. Então, o Vedacity ele trabalha misturado na massa, entendeu? Ficou bem claro, né? Alguma pergunta sobre o Vedacity? Alguma dúvida? O Vedacity só tem branco. Agora vamos falar do Vedapren. Então, Vedapren. Aí nós temos o Vedapren preto, o Vedapren branco e tem o Vedapren branco parede, né? Só que vamos falar, o Vedapren preto e o branco, eles são utilizados em laje. Né? Então eles são produtos que são utilizados em laje, porém tem uma diferença. O Vedapren branco ele pode ser usado em laje exposta, né, a sol e chuva. E já o Vedapren preto, se você observar aqui na composição dele, na explicação na embalagem, ele é usado em áreas frias. O que seria áreas frias? Área onde não pega sol. Ou seja, o cara vai usar ele num muro de arrimo, ou então quando passado na laje é necessário uma proteção mecânica. O que é uma proteção mecânica? Seria um contrapiso. Então o cara aplica o Vedapren preto, ele não pode deixar exposto a sol e chuva, ele precisa aplicar um contrapiso sobre ele para ele não ficar exposto ao sol, né? Porque ele não é um produto acrílico, né? Ele é asfalto. Então o sol ele vai acabar diminuindo a vida útil do Vedapren preto, entendeu? E aí o Vedapren preto e o Vedapren branco são nota líquida, né? Então eles são aplicados com brocha, vassouras, né, rolos, né, e sempre é bom explicar para o cliente que a primeira demão do Vedapren na laje
seja na laje ou no caso aqui desse aqui no muro de arrimo, você tem que diluir a primeira demão para ele ficar mais fino e ele penetrar na laje. Você diluindo ele, vai ficar mais fino, ele penetra nos poros da laje, a primeira demão, espera a sua secagem entre demãos, e aplica a segunda demão. Então ele vai formar uma membrana na segunda demão. A segunda demão não dilui, entendeu? Alguma dúvida sobre o Vedaprem? Chega um pouquinho mais próximo, só para secar. Então, esse aqui, se ele ficar exposto ao sol, normalmente isso vai acontecer. Vai perder sua flexibilidade e como uma laje tem dilatação, a laje ela não fica estática, ela sempre tem uma dilatação. Quando chove, ela dilata e quando quando o sol está muito quente, ela dilata e quando chove, ela retrai. Então essa movimentação, esse Vedaprem aqui, com o tempo ele vai perdendo essa eficácia e aí é onde ele recebe e começa a penetrar e abrir de novo, entendeu? Já esse cara aqui, ele já é mais resistente a isso, que é o Vedaprem branco, entendeu? Por ser uma base acrílica, ele tem uma resistência maior, tá? E agora o Vedaprem parede. Vedaprem parede, o próprio nome dele já fala, é um produto feito para aplicar na parede, ele tem já uma composição parecida com uma tinta, No entanto, eles chamam de pintura impermeável, porque ele é uma tinta, ele tem uma textura bem mais fina, então você aplica ele com rolo na parede, onde a sua primeira demão também é importante diluir para ele ficar mais fino, para ele penetrar na parede, e a segunda demão se aplica puro, e ele, se necessário, também uma terceira demão, que seria para melhorar ainda mais a sua eficácia, para ele garantir. Uma dica importante do Vedaprem parede: antes de aplicar, tem que preparar a parede. Eu sei o que seria preparar a parede. Se houver fissuras na parede, é necessário você isolar essa fissura, ou seja, com PU, que hoje é o produto mais eficaz para fissuras na parede. Então você aplica o PU na parede, isola a trinca, você aplica o PU diretamente sobre a trinca, depois você aplica o Vedaprem parede sobre a parede. Então ele é branco, ele é na cor branca, ele pode ser colorido, você pode pôr corante, esse corante normal de tinta que a gente vende, você pode colorir ele, tá? Porque às vezes a pessoa passa na parede e não quer deixar ele na sua cor natural, que é o branco, aí quer deixar o mesmo tom da casa, Então a pessoa aplica o corante, que é o que a gente fez até nos prédios aqui fora, foi tudo pintado com Vedaprem parede, Não sei se vocês puderam observar, o que o Souza e o Reinaldo usaram foi o Vedaprem parede para pintar aqui, porque além de permeabilizar, a durabilidade vai ser maior e dar um acabamento, Tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse Vedaprem parede? Quando você falou em contrapiso, então o branco não precisa. O branco não precisa. O branco ele pode ficar exposto, sol e chuva, por ser uma base acrílica, tem uma resistência maior às intempéries. Entendeu? Se for por baixo do telhado, o preto... Aí preto você pode deixar. Sem contrapiso. Sem contrapiso, porque o telhado já vai proteger do sol. E o problema principal dele é com o sol. O branco na parede. Esse aqui pode ser também, porém você tem que diluí-lo, Porque ele é uma pasta, ele é bem grosso, então você não vai conseguir rolar ele na parede. Aí você dilui, ele é a mesma base desse, porém esse daqui já é diluído, Ele já é mais fino, você balança, você percebe a diferença. Então pode ser aplicado também na parede, desde quando diluído, o branco. O preto também, foi o que eu falei para vocês, ele também é a base de água, pode ser diluído e também pode ser aplicado numa parede, no muro de arrimo que eu falo, talvez eu fale muro de arrimo, vocês não sabem o que é. Muro de arrimo é um muro que você imagina uma casa abaixo do nível da rua, então ele tem terra encostado nessa parede, E a parede é abaixo do nível da terra, Então essa parte aqui é sujeita à infiltração, por conta que é a umidade muito, Vamos supor, choveu, a terra absorve a água e depois começa a umidificar a parede. Então você aplica o Vedaprem, pode ser aplicado esse Vedaprem preto nessa parede, por quê? Porque está coberto de terra, não tem ação do sol, O sol não vai pegar no Vedaprem. Então é uma área fria, Toda a área fria que aqui fala nesse produto aqui, aplicado em áreas frias, seria áreas que não pega sol, entendeu? Mais alguma pergunta sobre o Vedaprem parede? Pode ir pro latex? Qual? O Vedaprem?
Não, esse aqui não. Não? Esse daqui Se você... eu passei na parede lá e ficar no latex. Aí não, aí ele já não vai, ele não tem a aderência dela, a aderência no caso do latex vai ficar prejudicada, não vai aderir bem em cima do vedafrém preto, entendeu? Nesse aqui, no caso um contrapiso, no caso por parede, um reboco, né? A pessoa fazer uma proteção mecânica que seria um reboco, entendeu? Até Isso. porque fica emborrachado. Qualquer acabamento desses aí vai ficar emborrachado. Ele dá aquela textura emborrachada, então não tem aderência, ele fica sem poros, né? Pro latex aderir. Mais uma pergunta? Então eu vou passar para o próximo aqui, que é o Bianco. Bianco também é outro produto bastante utilizado na construção, porque ele é um produto que você pode usar ele desde para um reboco na parede, um reboco no teto de isopor, no gesso, né, para aumentar a aderência, o gesso na parede. Então o Bianco, ele é um adesivo, ou seja, ele é uma cola, né? Ele é uma cola, vou dar um exemplo aqui, como fosse um cascorês desse branco, que é uma cola PVA diluída, e aí ele se torna o Bianco, né? Ele é bem fino, né? Você vê bem aquoso, né? Então o Bianco, vou dar um exemplo, o cara já viu essas lajes hoje que o pessoal usa lajota de isopor, né? Então lajota, você imagina, lajota de isopor, depois o cara tem que rebocar esse teto, então a massa para aderir no isopor não tem aderência, né? Porque o isopor ele não vai ter poros para ancorar essa massa, então é onde se faz necessário você misturar o Bianco na massa para aumentar o poder de agarre dessa massa, né? A aderência da massa. Misturando o Bianco, aí vai chapiscar, ele vai aderir e depois você reboca, e aí você vai ter uma melhora para evitar que essa massa desgrude do teto. E outra coisa, você imagina alguns problemas que os clientes trazem para nós aqui, né? O cara tem lá uma parede com azulejo e ele não quer mais azulejo na parede dele, ele quer passar uma massa corrida e depois pintar. Então, você consegue fazer uma solução areia, cimento e Bianco. Aí você vai fazer aquela solução bem aquosa e aplica com rolo, com aquele rolo de texturas que nós temos aí furadinho. Aí vai ficar tipo parecendo uma textura na parede. Para quê? Para que isso daí forme uma superfície para consiga aderir à massa corrida. Ele vai passar com rolo essa solução de areia, cimento e Bianco, porque aí o Bianco ele consegue aderir no azulejo, que é uma superfície muito lisa, né? E aí vai ficar bem poroso, aí o cara vem depois de seco, aplica a massa corrida em cima, porque vai ter uma superfície para aderir à massa corrida. Isso é uma das funções do Bianco, também o gesseiro utiliza bastante, também dessa maneira, para depois aplicar o gesso, porque se o cara tem lá uma parede com tijolo baiano, e depois ele vai aplicar o gesso corrido direto, não é esse gesso que nós temos aí, mas em sacos maiores, né? Vamos supor, o cara não quer aplicar massa corrida, ele vai dar acabamento já com gesso para depois pintar. Só que antes ele tem que preparar a superfície, para que esse gesso tenha uma boa aderência na parede. Então ele faz essa mesma coisa, mistura areia, cimento e Bianco, aplica direto sobre o tijolo, vai ficar bem áspero, né? Bem poroso, até arranha. E aí depois a pessoa vem com gesso. Aí o gesseiro vai aplicar o gesso direto sobre a parede, porque vai ter uma superfície que vai conseguir aderir o gesso. Alguma pergunta? Não. É outro produto que tem que trabalhar também, como é um aditivo, ele trabalha igual o Vedacity. Ele só vai ter funcionalidade após misturado, entendeu? Mas tem cliente que... Tem alguns clientes que vêm aqui e falam pra gente assim, vou passar Bianco para depois jogar a tinta em cima, porque a tinta tá soltando da parede. Não vai ter esse resultado, porque depois que você passar o Bianco na parede, ele vai secar e aí ele vai se tornar uma superfície, não vai ter aderência para essa tinta, entendeu? Depois de seco, você aplicou, você abriu ele e passou na parede, é igual uma tinta, ele vai passar e vai, na verdade ele é menos que uma tinta, porque ele vai sumir, né? Porque ele é bem aquoso, então a parede vai absorver ele, entendeu? E depois não vai ter nenhum resultado a pessoa jogar a tinta em cima achando que vai melhorar a aderência da tinta. Pode usar Bianco com Vedacity? Misturando os dois? Não tem... Assim, poder usar até poderia, mas vai ser a mesma coisa de jogar, vai gastar dinheiro, vai jogar dinheiro fora, porque um tem uma finalidade e o outro tem outra. Mas né? Se o cara vai ter uma parede que não tá grudando a massa e ele quer
que o reboco fique impermeabilizado. Ah, então, aí veja bem. Primeiro ele vai usar o Bianco e fazer essa solução que eu falei de areia, Bianco, de cimento, né, para deixar bem porosa a parede. Aí depois ele vai misturar o Vedacity na massa, que aí a massa vai se tornar impermeável. Isso, em fase diferente. Primeiro usar um e depois usar o outro. Isso. Não vai grudar, não pode usar o outro. Não, ele misturando os dois não vai ter nenhuma eficácia, entendeu? Até porque... aí depois se ele quiser deixar mais impermeável ainda, ele passaria o Vedaprem em parede, entendeu? Mas aí é onde está um detalhe. Tanto o Vedacity quanto o Bianco são produtos... Não vai ficar elástico. Por isso que se realmente o cara for fazer uma proteção externa, trinca, rachadura, fissura, aí tem que ter o Vedaprem mesmo depois. Então, tanto o Vedacity quanto o Bianco são produtos que antecedem, ou seja, são produtos que são usados durante a construção. Então, aí já vem o Vedaprem parede, são produtos pós-construção, né? Digamos que lá, o cara, depois de feito a casa, ele usou o Vedacity, mas mesmo assim teve a infiltração. Aí onde ele vai entrar com os Vedaprens, né? Então o Vedacity e o Bianco, eles são para anteceder, que é já para prevendo uma situação que possa vir a acontecer. E esses dois aqui são depois de acontecido o problema, né? Os Vedaprens são após acontecido o problema. Entendeu? O Vedatop ele já vem. Não, ele vem cristalizado. Entendeu? Aí por isso, aí quando você coloca a água, aí ele é diluído. Mas ele continua lá, aquele líquido branco que vinha no Vedatop, ele continua lá, mas em forma cristalizada. Entendeu? Então ele já está misturado até por isso para ficar mais homogêneo. Aí depois você só acrescenta a água, onde a água vai diluir, né, esses cristais de Bianco e vai aumentar você ter aderência, né? Então o Vedatop ele continua com o aditivo dele, mas cristalizado, entendeu? Então não precisa o cara comprar o Bianco, porque não vem mais, eu vou comprar o Bianco e vou misturar no Vedatop, não precisa. É que eu acredito que o Vedajá era nítido que o Vedajá vinha e o Vedatop não vinha, né? Era assim antes, né? Então, na verdade eram dois componentes, né? Era um produto bicomponente, né? Como eles colocavam na embalagem. Só que eu acho que até por meio de começar a ter problemas, por a pessoa não saber fazer a homogeneização do produto corretamente, então eles começaram a misturar, já mandar misturado, e no caso cristalizaram o líquido para que tenha uma mistura melhor, entendeu? Que tenha uma homogeneização melhor, né? Isso é claro, eu tô falando aqui, Anderson, pensando qual o motivo que eles fizeram isso, né? E mais alguma pergunta? É que aqui, gente, ó, eu tô falando aqui de 5 produtos, na verdade, tem que falar do Vedacity rapidíssimo, ainda que eu não falei. Eu vou falar desses produtos hoje, mas no próximo treinamento eu falo dos demais, tá? Que não estão aqui hoje. Aqui é o Vedacity rapidíssimo. Vedacity rapidíssimo. Esse produto aqui, ele tem a função de acelerar a secagem da massa, né? Então você tem um reboco, que nem hoje a gente já está percebendo que é um dia que vai chover à tarde, né? Que nem você pega como hoje, como está chovendo todos os dias, você percebe que está difícil, né? O cara trabalhar externamente. Aí o que ele faz? Ele acrescenta, ele vai usar o Vedacity nessa massa de reboco para que esse Vedacity rapidíssimo acelere a secagem. Ele aumenta, ele diminui, né? No caso, o tempo de secagem bem 50% do que você não usando ele, né? Então, outra função dele, você imagina uma caixa d'água de cimento e apresentou uma fissura e está vazando água lá, e a caixa d'água tem 5.000 litros d'água e o cara precisa estanquear esse vazamento, né? E aí como que ele faz? Ele vai perder toda essa água, tirar toda essa água? Não, ele comprando esse produto aqui, ele pegando o cimento, o pó de cimento na mão e colocando esse produto no cimento, ele já consegue colocar já por dentro da água e estanquear, passar nessa trinca, e esse produto vai conseguir secar esse cimento mesmo estando debaixo d'água. Em algumas situações ele é usado dessa maneira. Mas é porque é em contato com a água, né? Em contato com a água. Entendeu? E assim, na hora que você põe, ele seca, nem o caso do pó do cimento misturado diretamente, ele sem diluir, ele diretamente no cimento, ele seca em torno de 10 a 15 minutos, é muito rápido a secagem dele, entendeu? Ele acelera a secagem do cimento.
Então, vamos supor, isso aqui é fundamental, ele já está escrito aqui, ultra rápido, né? A função dele é acelerar a secagem da argamassa, né? Do cimento, né? Secagem ultra rápida. Então, ele já tem uma função diferente desse daqui, que é o Vedacity comum, que é impermeabilizante. Então, esse daqui é para acelerar a secagem e esse é para impermeabilizar a massa. Entendeu? Tá bem claro isso? Não, esse aqui com esse não. Aí esse daqui você mistura diretamente na... Não, você pode misturar, não misturar os dois e misturar na massa. Primeiro você vai fazer a diluição desse na água, misturar na massa e depois você mistura esse na massa. Aí pode, entendeu? Agora pegar os dois componentes e misturar não é. Você tem que ir um de cada vez. Entendeu? Não pode ser na mesma massa. Na mesma massa, pode ser utilizado na mesma massa. Até porque isso aí tem bastante cliente nosso que chega e, cara, é tipo o Bombril. O cara vai chegar, ele vai falar que usa o Bianco para uma coisa, o Vedacity para outra, o Vedapren ele vai te falar as mesmas finalidades, mas que o preto é melhor que o branco. A gente vai ter esses exemplos aqui na hora que vocês forem vender. É normal, então, mas você precisa ter pelo menos o conhecimento básico, técnico, para você saber onde usa. Né? Você precisa entender que o Vedapren emborrachado, no caso, eles não vão na massa. Tem algumas coisas básicas que a gente não pode errar na hora de vender. Né? Então o cara fala, vou pôr o Vedapren na massa. Ele vai na massa. Tem coisa que, basicamente, você precisa ter esse entendimento. Né? Você vai pegar... cozinhar arroz e feijão e alguém chega e fala, mas eu coloco mentos no meu arroz e fica de um sabor tal, cor tal. Então não é para isso, né? Então a gente vai ter esses exemplos durante o dia várias vezes, cliente usando cola na tinta, cola na massa, Bianco ele acha que é para impermeabilizar. Hoje o caldo de reboque, acho que faltou a gente falar sobre o caldo de reboque nisso aí. Também é interessante o desuso dele em pó e o aumento dele em líquido. Eu vou falar na próxima. Basicamente, acho que a gente precisa ter essas diferenças. E o Vedacity rapidíssimo e o Vedacity impermeabilizante não tem nada a ver um com o outro. Só leva a mesma marca, leva o nome Vedacity. Mas a gente precisa entender que não tem a mesma finalidade, não tem como você misturar um com o outro, sabe? Um é para acelerar a secagem, né? O outro é para, entre aspas, plastificar a massa, né? Eu acho que a gente não pode confundir isso aí. Lembrando que o cliente chega aqui e ele fala assim, eu quero Vedacity. Ele chega assim, eu quero Vedacity. Aí você fala, pô, será que é o Vedacity mesmo que ele quer esse aqui? Às vezes não é, ele fala o Vedacity, mas ele tá querendo um Vedapren, né? Aí ele fala pra você, é que o Vedacity eu vou passar na minha parede lá que tá infiltrando água. Aí você já tem que ter em mente, que o Vedacity não é pra isso, no caso seria o Vedapren parede, aí você vai ter que ter argumento pra explicar pra ele isso, entendeu? Agora se ele falar que vai fazer o reboco na parede... se ele falar que é um reboco na parede, aí você sabe que é realmente o Vedacity que ele precisa, né? Entendeu? Uma pergunta, pessoal? Eu posso perguntar para vocês? Vou perguntar a pergunta que o Thiago fez para mim no começo. Qual o Thiago mesmo? Qual a diferença dos dois, Thiago? Vedapren parede e Vedapren... Vedapren branco e Vedapren parede. Vedapren branco e Vedapren parede. E o Vedapren em áreas que não pega tanto sol. Não pega sol, áreas frias, né? Perfeito. Pronto, já tenha. Porque aí o cliente fala assim, por que esse aqui é mais barato, esse aqui é mais caro, não posso levar esse também? Claro, aí vai entrar o seu feeling de vendedor, né? Porque se às vezes o cara tá achando esse muito caro, ele não tem dinheiro, ele não tem condição e não quer levar esse, aí se você pega e fala pra ele, ó senhor, mas esse daí é para áreas frias. Aí o cara fala, então não vou levar nenhum. E uma situação que pode acontecer, aí onde você vai entrar, você vai pegar isso e falar para ele que a gente tem um produto paralelo, que é os outros produtos da outras marcas que nós vendemos, né? Aí você vai vir, tem a manta líquida da Vedag, tá? A manta líquida da Vedag seria o paralelo do Vedapren de laje também, é uma manta líquida tão eficaz e tão eficiente quanto o Vedacity, tá? É que aqui eu peguei para vocês para dar um curso sobre esses produtos aqui, mas a gente tem os paralelos que funcionam da mesma maneira. Então você
Só que aí você deixa bem claro para o cliente que você pode até ler junto com ele, por exemplo, para áreas frias, você fala que numa ação com sol ele vai ter uma resistência menor. Ele vai até ter, ele vai funcionar assim, mas ele vai ter uma ação bem menor do que com esse cara aqui. Entendeu? Ele vai ter a durabilidade dele vai ser inferior. Tá? E aí você entra também com os outros produtos que a gente vende aqui, que são os paralelos. Tá? Eduardo? Ah, então. E agora tá infiltrando água novamente, né? Então. Ele não tem justamente por isso, ele não tem resistência quando tem o sol direto nele. Aí precisaria, tivesse feito isso, mas aí então você faria um contrapiso ou um telhado. Até o contrapiso não é muito indicado, porque o contrapiso também precisaria ter uns aditivos aplicados nele para ele ter a flexibilidade e aderência também na laje, que aí entra o bianco, entendeu? Para que esse contrapiso aderisse melhor na laje, porque se o contrapiso também não aderir, vai ficar água entre o contrapiso e a laje, vai ser pior ainda, entendeu? Aí é onde você tem que conversar com o cliente, percebendo e indicando os produtos que ele precisa, entendeu? Isso é fácil quando o cliente dá essa abertura pra gente. O problema é quando o cliente já vem com o pedreiro e o pedreiro tem uma cabeça já naquele caminho e aí você vai arrumar indício com o pedreiro, né? Porque se você falar pra ele que tá errado o que ele tá fazendo, pronto, acabou. Entendeu? Então tem que ter esse cuidado, né? Infelizmente é assim, tem pessoas. Porque aqui você vê que a VedaCity tem uma gama de produtos, cada um com sua individualidade, porém o pedreiro às vezes ele não teve explicação sobre o produto, então ele usa o que está acostumado a dar certo para ele. E deu certo em uma situação uma vez, por algum outro motivo, e ele vai levar aquilo para a vida dele toda. Então ele vai seguir falando que ele usa o bianco para impermeabilizar a laje, entendeu? E aí ele vai seguir com essa teoria. Até se ele, aí vai depender muito dele de entender que o bianco não é para essa finalidade, né? E talvez não vai ser a gente que vai conseguir pôr isso na cabeça dele, né? Então tem esses cuidados também que tem que ser tomado na hora da venda. Isso, justamente para querer diminuir o custo, não comprar uma argamassa C3, por exemplo, que tem uma aderência bem melhor do que uma C1. Aí ele pega uma C1, coloca bianco, porque aí ele usa como piso sobre piso, né? Então, se eu falar para o vendedor da Quartzolite, ele vai falar que não funciona. Entendeu? Ele vai falar, não, isso aí não vai, você é louco, tem que comprar a argamassa correta. Se eu falar talvez pro vendedor da VedaCity, ele vai falar para você, não, vai dar resultado sim, vai aumentar a aderência da argamassa, o bianco ele tem essa função. Então você vê que Oi? Isso aqui no Latex já esquece, entendeu? Não vai ter, ele vai diluir ali, vai perder. Para aumentar a aderência do latex, comprar um latex de má qualidade e colocar nesse daqui. Então, são estudos de caso, né? Então, mas isso é quando um bianco custava 5 contos. Hoje ninguém vai querer fazer isso. É um dos produtos mais caros que tem da linha. Hoje é mais um balde, se eu não me engano, um galão, e chega perto de um latex econômico. Aí o cara não vai usar mesmo. Então, o produto se tornou caro, né? Que é o PVA, né? Que é o látex, né? Que é a base disso aqui. De verdade, assim, precisa entender o problema do cliente. Ela vai chegar, vai dar o problema dele, a gente tem que digerir aquilo ali, entender o resultado que ele precisa e oferecer o produto que ele está procurando, né? Às vezes ele não sabe qual é. Isso quando ele dá abertura pra gente, né? Porque muitas vezes, como eu falei, às vezes vem com um pedreiro já, o cara vem com o negócio na cabeça, é isso que eu quero, e aí você não pode interferir nisso, porque senão você vai arrumar um problema, né? Você pode às vezes dar uns toques, né? Você fala, mas vem cá, lê aqui, será que isso aqui não seria melhor para isso que você vai fazer, né? Então você tem que saber ali como falar, entendeu? Mais alguma dúvida, pessoal? Então, aí precisa ver, porque daqui a pouco é a infiltração. Ou então pode ser simplesmente o cara aplicou massa corrida, lixou, não tirou essa poeira e jogou a tinta em cima. Aí essa tinta faz criar essas bolhas no latex. Então é infiltração. Quando a parede é rústica, não foi pintada nem nada, tá dando, o reboco está diluindo.
Então, aí precisa raspar, aí você aplicaria o Vedatop, que não está aqui, entendeu? Aplica o Vedatop, porque é área interna e não pega sol. O Vedatop também é para áreas frias. Aí você aplica ele vai emplastificar, né? Ele vai emplastificar essa parede, aí você vai aplicar a massa corrida. Isso a gente está pensando com a infiltração, né? Mas como eu te falei, pode ser que não seja só a infiltração, tá? Aí aplica a massa corrida e aí você pinta novamente. Aí não vai dar mais essa infiltração. Mas claro, se essa infiltração for uma infiltração da parte externa para dentro da casa e você não tratar a parede pelo lado de fora, no caso com o Vedapre em parede, essa infiltração continuar, mesmo você aplicando o Vedatop, futuramente esse Vedatop não vai, essa infiltração vai romper a camada do Vedatop e vai voltar a apresentar esse problema. Ou então essa infiltração, ao invés de sair naquela área ali com 1 metro de parede, na altura de 1 metro, ela vai brotar mais em cima, após o produto aplicado. Por quê? Porque você não tratou ela lá fora. Então a parede continua absorvendo água. Entendeu? Mais uma dúvida? Posso perguntar para você, Alessandro, Bianco? Quando eu uso Bianco? Não, mas qual finalidade? Para se fosse cal, ele dá mais liga na massa. Isso. Ele aumenta a aderência, né? O poder de ancoragem da massa, de agarre da massa, para você rebocar superfícies distintas aí, né? Ou chapiscar, né? É. O Bianco sim. E o Vedacite impermeabilização. Tá? Isso. Tá? Ok, pessoal? Então no próximo treinamento eu vou falar dos outros produtos que não estão aqui, tá? Neutrol, Vedatop, tá? Obrigado, hein, gente? Valeu!